Sistema fotovoltaico voltado para o universo dos motorhomes e das embarcações. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a importância do aterramento. Esse sou eu, e essa aí é na minha família, e nós moramos no mar. Esse era o nosso barco original, né? Um barco de madeira que a gente fez um barco casa. E aí a gente teve que aprender fazer um monte de adaptações nele. Então a gente mexeu na casaria, no todo, a gente fez as divisórias, os móveis, a cozinha, e a gente acabou desenvolvendo um sistema fotovoltaico para ser a nossa fonte de energia, né? Eu costumo falar, esse é o nosso barco, né? É uma vista de cima dele. Eu costumo dizer que são sistemas muito semelhantes. Aliás, eu aprendi muita coisa com o pessoal de motorhome. Nós nos inspiramos em muita coisa deles e eu imagino que essa série possa ajudar tanto o pessoal de barco quanto o pessoal que estiver fazendo o seu projetinho, o seu projeto do seu motorhome, né? Os sistemas fotovoltaicos nessas duas situações, eu acho que são muito semelhantes por serem estruturas móveis. Isso acabou unindo bastante a gente. No vídeo anterior, a gente parou aqui, né? A gente falou um pouco sobre os painéis, sobre os elementos básicos, né? A anatomia básica, né? Que tipo de equipamento a gente usa, painel, controlador de carga, um pouco sobre a bateria, os inversores. Aí depois, no vídeo seguinte, a gente falou sobre os DPS, disjuntores, onde a gente coloca isso tudo aí. Mas antes da gente continuar, quero lembrar que a gente procura seguir três principais normas: a 5410, a 16690, que é só sobre sistemas fotovoltaicos, a 5410 é sobre elétrica geral em casas, assim, vamos dizer, né? Como um motorhome e um barco, né? Nesse contexto é muito parecido com a casa, então a gente vê as orientações dessas normas para a gente poder fazer a coisa bem de forma segura, né? E o manual dos equipamentos. Todos os manuais, isso aí a gente tem que seguir à risca. Bom, o vídeo de hoje é sobre aterramento. Então eu diria o seguinte: primeira coisa, a gente tem que ter um barramento que a gente vai chamar o barramento principal de aterramento. Esse barramento tem que estar ligado ao nosso eletrodo principal de aterramento. Só que, de cara, esse é um capítulo muito curioso e eu vou deixar ele para o próximo vídeo, tá bom? Porque aí tem bastante coisa para a gente pensar. Você já pensou como que a gente faz para aterrar um barco que está em cima da água? Será que eu tenho que mergulhar, enfiar uma barra de cobre lá no fundo do mar? E aí, e se for fundo demais? E se eu precisar navegar? E um motorhome que está toda hora andando para lá e para cá e está isolado por pneus de borracha? Como que a gente faz o aterramento nessas coisas? Bom, esse capítulo é tão interessante que eu vou deixar um vídeo inteiro só sobre isso, tá bom? Agora, no vídeo de hoje, vamos ver tudo que tiver antes disso, tá certo? O que a gente deveria plugar nesse barramento principal de aterramento? Bom, a primeira coisa que eu falaria é o nosso DPS. Para o nosso DPS funcionar ele adequadamente, né, ele precisa estar aterrado para ele desviar os possíveis surtos para o terra, tá certo? O que mais que a gente precisaria aterrar? Os painéis solares, ou o painel solar, não sei quantos você tem aí, mas toda a estrutura metálica do painel solar, inclusive se você tiver alguma estrutura de alumínio ou de metal, seja lá de algum metal, segurando esse painel solar, essa estrutura também precisa estar aterrada. O que mais? O controlador de carga, né? Os controladores de carga, todo quanto é manual de controlador de carga, fala que a gente deve aterrar esse equipamento. Agora tem uma coisa curiosa que eu não sabia e eu fui aprender estudando e quando a gente teve a necessidade de desenvolver o nosso sistema lá no barco. A gente precisa aterrar também um dos polos da bateria. Normalmente é o negativo. Uau, aqui eu encontrei também, quando eu estava pesquisando, muita polêmica. Muita gente falava, não, não se aterra, isso se chama polo negativo, não aterramento, né? E, e algumas pessoas falavam, não, a gente deve aterrar sim e tal. Quando a gente vê em passos assim, quem diz a palavra final? A gente segue a norma técnica. Então a gente vai ouvir a NBR 5410, a 16690 e o manual do equipamento. No caso aqui, no caso dos controladores de carga, por exemplo, os manuais falam para a gente aterrar o polo negativo. E curioso que, dependendo do controlador de carga, ele fala para aterrar o polo
positivo. Isso vai depender um pouco de cada controlador de carga. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Para você saber qual que é, normalmente quando a gente aterra o controlador de carga, ele internamente já aterra o polo negativo ali. Então a gente sabe que ele está aterrando, a gente tem que aterrar o polo negativo da bateria. E vem escrito no manual do controlador de carga qual é o comum, se é o negativo ou se é o positivo. Tá certo? Bom, enfim, tá ficando meio pesada a coisa, né? Mas um dos condutores da bateria a gente precisa, e normalmente é o negativo, a gente precisa levar um fio verde. Aliás, tudo quanto é cabo de aterramento, a gente deve separar um cabo verde ou verde com amarelo, mas principalmente verde, tá certo? Tudo bem, que outra coisa a gente tem que aterrar? O inversor. Agora, alguns inversores não vêm com aquele parafusinho escrito GND, quer dizer, terra, um lugarzinho, não vem com um lugarzinho apropriado para a gente aterrar. Aí a gente vai ter que promover um aterramento satisfatório ali, vai ter que desparafusar alguma coisa, colocar o terra ali, vai ter que dar um jeito para a gente aterrar a carcaça do nosso inversor, tá bom? Tem mais coisa, Gerson? Tem sim. O QDC. Lembra o que é o QDC? Quadro de distribuição de circuitos. Aqui nesse caso, o QDC de corrente alternada é igual a um quadro comum de residência. Quando você abre um quadro comum, você vai olhar lá um barramento cheio de fiozinho verde plugado lá. É o barramento de terra. Então, no QDC do nosso barco ou no QDC do nosso motorhome, a gente deve providenciar um barramentozinho ali dentro e esse barramento está interligado ao barramento principal, tá? E aquele outro QDC lá de corrente contínua, a gente deve aterrar? Sim, a gente deve aterrar igualmente, da mesma forma. Coloca um outro mini barramento lá, tudo que for corrente contínua aterra ali dentro e vem um cabo interligando os dois barramentos, tá certo? Imagine essa figura sendo um equipamento qualquer aí do seu barco ou do seu motorhome, tá? Como que acontece normalmente? Você tem a carcaça externa, que normalmente é metálica ou é de plástico com algumas coisas metálicas, e dentro existe uma série de componentes eletrônicos, certo? Aí o que se faz? A gente liga isso na tomada, aí vai energizar esses componentes eletrônicos e aí esse equipamento vai realizar algum trabalho. Veja, aqui eu estou fazendo de uma forma bem simples e bem genérica para pegar todos os casos possíveis. Veja que eu coloquei que você pode energizar esse equipamento, não importa se ele é 110 ou 220 ou 12 volts ou 24 volts ou 5 volts, não importa. E essa é a forma que todo fabricante faz. Ele energiza os componentes internos de uma carcaça metálica e aí aquele aparelho realiza algum trabalho. Se tiver assim, desse jeito, está tudo certo, não tem problema nenhum e todo fabricante procura fazer isso. Só que acontece em alguns casos de um dos condutores vivos que estão energizando esse equipamento encostar na carcaça externa, na parte metálica. Não era para acontecer isso, tá certo? Isso é alguma injúria, algum defeito, alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo com o uso, sabe? Só que quando isso acontece, nem sempre estraga o equipamento. O equipamento está lá, quietinho, bonitinho, funcionando perfeitamente. Mas tem um dos fios vivos com energia encostado na carcaça. Quando isso acontece, toda a carcaça fica energizada. E aí, se alguém encostar a mão ali, sabe o que acontece? Toma um chocão. E esse choque pode ser desde uma tremidinha, um desconforto, pode dar um tranco no seu braço, mas pode ser fatal também. Infelizmente, se você procurar no YouTube, vai encontrar vários vídeos de uma pessoa tá numa cozinha andando normal, depois de repente a pessoa encosta assim no fogão e cai desacordada imediatamente. O que foi aquilo? Ela tomou um choque, possivelmente 220, né? A gente não sabe, mas ela tomou um choque e foi fatal.
né? Agora, tem como resolver isso e se prevenir disso? Tem. Como é que se faz? É justamente fazendo o aterramento. Porque na hora que você tiver o aterramento, essa carga que não era para estar na carcaça, ela vai se direcionar toda para o terra, tá certo? Porque o aterramento vai ser mais fácil para a energia percorrer esse caminho do que percorrer o corpo humano da pessoa que encostou o dedo ali, né? Com isso, você protege a pessoa de tomar um choque e até de morrer, né? Não que todo choque seja fatal, mas há inúmeros casos de choques fatais aí, com equipamentos comuns que a gente usa normalmente na vida, não é nada extraordinário, tá certo? Ah, esse tipo de situação tem um nome específico, é conhecido como fuga de corrente ou corrente de fuga. Veja, não era para isso acontecer, tá bom? Se o equipamento estivesse certinho, não ia estar energizando a carcaça, tá? Mas por precaução, a gente tem que aterrar, porque se isso algum momento da vida útil do equipamento isso acontecer, a pessoa não toma um choque, tá certo? Se você às vezes o equipamento ele está fora, a gente não tem muito acesso ao equipamento, é um equipamento que a gente não mexe muito, e aí ele está lá funcionando, bonitinho, mas ele está com fuga de corrente. Aí um belo dia você vai lá fazer uma manutenção ou dar uma limpada, quando você encosta nele, você toma um chocão, né? Poxa, mas quando eu comprei o equipamento, está ali, ele não dava o choque, mas é assim, às vezes com o uso, com a trepidação ao longo da vida útil, algum defeito que aconteceu na vida dele, ou seja lá qual for o motivo, ele pode passar a expressar uma fuga de corrente. Quando isso acontece, a gente tem que desligar tudo e tirar o equipamento. Mandar ele para manutenção, resolver, porque não dá para a gente ter um equipamento apresentando fuga de corrente. Só que não é só a fuga de corrente que pode acontecer, as descargas atmosféricas também podem entrar na fiação por indução e nem precisa cair um raio bem em cima do seu barco ou bem em cima do seu motorhome. Pode cair a centenas de metros de onde você está e mesmo assim induzir uma corrente, uma descarga, um pulso elétrico dentro da fiação e aí ele vai percorrer toda a fiação, todo o equipamento e destruindo tudo que tiver no caminho. Como é que a gente faz para se proteger disso? Exatamente usando os DPS. Esses DPS eles vão desviar para o terra essa descarga atmosférica que entrou por indução ali na nossa fiação. Veja mais uma vez como é importante a gente providenciar um sistema de aterramento no nosso barco ou no nosso motorhome. Tudo bem? Bom, eu deixo aqui agora com você um convite para você participar do nosso Telegram, do nosso Element, do Instagram. Nós temos um grupo só sobre elétrica de motorhomes e barcos. Eu quero convidar você para a gente conversar mais, se você quiser fazer perguntas de algum item que a gente não elaborou bem aqui, ou quiser dividir a sua experiência, como é que você resolveu alguma situação, então você é muito, muito bem-vindo, tá bom? E se você quiser saber também como é a vida no mar, também temos um canal que a gente fala mais sobre curiosidades da vida no mar, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Vamos conversar sobre o eletrodo de aterramento. Vai ser muito, muito legal. Espero você lá. É isso aí.